So tonight I want to discuss 3 myths about intelligent design. Então, nesta noite eu quero discutir 3 mitos a respeito do design inteligente. Now, this idea of intelligent design in the past 20 years has been discussed all over the world. A ideia do design inteligente vem sendo discutida em várias partes do mundo há 20 anos. I myself have lectured on the topic in China, in Eastern Europe, Scandinavia, and now this is my 3rd time in Brazil. E eu já tenho palestrado em várias partes do mundo, na Escandinávia, na China, na Europa e várias vezes aqui no Brasil. But as you know, these ideas face very strong opposition. Mas você sabe que essas ideias elas sofrem grande oposição. Now, in one sense, that should surprise us because the ideas are really quite simple. Isso, na verdade, deveria nos surpreender porque a ideia ela é muito simples. And I'll ask Inesio to read these 2 definitions of intelligent design. E ele pede para eu ler essa definição. A teoria do design inteligente afirma que certas características do universo e das coisas vivas são melhor explicadas por uma causa inteligente, e não por um processo não dirigido como a seleção natural. O design inteligente é o estudo de padrões da natureza que são melhor explicados como resultado de inteligência. A TDI afirma que a organização dirigida das coisas não podem ser explicadas por forças naturais puramente cegas, mas também requer agência inteligente para sua explicação adequada. Now you see in these definitions there's no discussion of theology. Repare que nessas definições não existe nenhuma discussão de teologia. There's really almost no discussion even of philosophy. Não tem nem discussão a respeito de filosofia. We are simply dealing with a fundamental distinction Nós estamos apenas lidando com uma distinção fundamental between natural causes and intelligent causes. entre causas naturais e causas inteligentes. This distinction is part of the basic toolkit of human rationality. E essa distinção ela faz parte daquela caixa de ferramentas de raciocínio humano. Every human being uses this distinction every day. Todo ser humano usa dessa distinção a cada dia. It doesn't matter what your theological views are. Não importa quais são os seus pontos de vista teológicos. You could be an atheist and you distinguish these 2 types of causes. Você pode ser ateu e você vai usar esses 2 tipos de causas. What's most important about this slide, and I'll come back to this later, is to recognize that intelligence is defined against physics or natural causes. Simpler version, we distinguish intelligence from natural causes. Então, nós distinguimos nessas causas, entre causas inteligentes e naturais, Because we recognize or define intelligence by its freedom from physical necessity. porque nós definimos a inteligência como sendo livre da sua necessidade física. And again, I would encourage you as you go through your day, pay attention to your own reasoning. E eu sugiro que você faça isso ao longo do seu dia, à medida que você vai raciocinando. And you will find that you are making this distinction all the time. E você vai perceber que você faz essa distinção todas as vezes. So it's a puzzle why this should raise so much controversy. Então isso aí é uma quebra-cabeça. Por que isso causa tanta controvérsia? But now let me tell you about these 3 myths. Então deixe-me falar agora a respeito desses 3 mitos. The first one says that intelligent design is simply creationism renamed. Então, o primeiro é o design inteligente é simplesmente criacionismo rebatizado. The second myth says there's no place for this notion of intelligence in real science. O segundo diz que a ciência não precisa e não pode usar a noção de inteligência em explicação causal genuína. And the last myth, which is probably the most challenging, says design is simply a god of the gaps. E o último, e o mais complicado mesmo, difícil, é que o DI é raciocinar o Deus das lacunas, e assim esse raciocínio é intrinsecamente vulnerável. You will find, as you interact with your
fellow Brazilians about these topics, that these three myths will be in their thinking. Então você vai encontrar isso todas as vezes que você discutir essas ideias com os brasileiros aqui. Eles vão fazer a menção desses três mitos. So for intelligent design to flourish as an intellectual position, we need to challenge these ideas. Então, para a ideia do design inteligente florescer aqui no Brasil, nós temos que atacar esses três mitos. So let's start with the first one. Então vamos começar com o primeiro. Here is the creationism can of soup. Esse é o criacionismo dentro da latinha de sopa Campbell's. And the criticism says you just changed the name. E a crítica diz que você só mudou o nome. Mas o design inteligente, nome novo, mas é a mesma coisa velha. But it's still the same soup. Mas realmente ninguém é enganado porque é a mesma sopa. And you open the can and look inside and it's what it always was. E você abre a latinha e o que está lá dentro é a mesma coisa que tinha antes. Now, if we define creationism as the attachment to some particular religious text, se nós definirmos o criacionismo como algo que esteja apegado a uma ideia religiosa, we can find that this distinction is made all throughout human history without connection to any religious text. nós iremos verificar que esse tipo de acusação ela procede sobre todos os tempos, né? Dizendo o que é o criacionismo. So, for instance, if you go back 45 years before the birth of Christ, you will find Cicero writing about the intelligent design debate. Então, se nós voltarmos 45 anos antes do nascimento de Cristo, nós vamos ver Cícero já debatendo a ideia de design. In his classic text on the nature of the gods, he looks at a philosophical, actually scientific debate about what best explains the world. Então, nesse seu livro, De Natura, né, Deorum, sobre a natureza dos deuses, ele descreve um debate sobre as origens entre um filósofo epicureu e um estoico, onde a questão principal é o papel da mente em fazer com que o mundo e suas criaturas passem a existir. A questão é design versus não design. And Cicero uses a familiar image that we all know. E ele usa uma imagem familiar que todos nós conhecemos. He says, take the 21 letters of the Roman alphabet, the Latin alphabet, and put them in a vessel. Ele diz assim, usando uma imagem de DI que é familiar. Se as letras do alfabeto fossem jogadas aleatoriamente de um vaso ao chão, elas soletrariam os anais de Ênio ou até uma única linha daquela obra? Again, there's no religious text here. The authority of the Torah or Scripture is not present. Então percebam que aqui não existe nenhuma autoridade de religião, de um texto sagrado como a Torá, como outro livro religioso. This is a pagan Roman philosopher saying, is there an intelligence behind the world or is it strictly physical processes? Aqui nós temos um filósofo pagão se perguntando se o que está por detrás da natureza, do universo, são meramente produto de uma mente ou de processos físicos. In fact, in Greek philosophy, hundreds of years before the birth of Christ, one of the central debates was on this very question. Então, pelo menos uma centena de anos antes do nascimento de Cristo, era esse o debate filosófico que ocorria entre os filósofos gregos antigos. Socrates and Plato supported the view that mind or reason lay behind the world. Então, Sócrates e Platão, eles defendiam a respeito desse papel da causa ser mente ou razão, né? Ou versus causas físicas não dirigidas, que seriam átomos e o vazio, que eram comuns na filosofia grega antiga, antes do surgimento do cristianismo e sem a autoridade nenhuma de texto sagrado. David Sedley, who is a professor of classical philosophy at Cambridge, in a wonderful book. E o David Sedley, professor da cátedra Lawrence de Filosofia Antiga na Universidade de Cambridge, Published by University of California Press in 2008.
publicado pela a imprensa da Universidade de Cambridge, points out in the introduction that when he discusses this ancient Greek debate, he will not refer at all to our current political or cultural context. Então ele destaca que o debate que havia antes não tinha nada a ver com aspectos religiosos. E aí ele menciona: em nenhum ponto eu abordarei a questão da autoridade bíblica que tem, explícita ou implicitamente, dominado tanto na era moderna, mas não tem virtualmente nenhum contra-exemplo no debate pagão antigo. O meu interesse reside nos argumentos a favor e contra a criação divina e os apelos que foram feitos para o seu poder explanatório. Na antiguidade clássica, esses argumentos foram formulados e empregados por uma série de filósofos importantes. So the first myth Então, o primeiro mito is simply false. é simplesmente falso. And there's a reason for that. E tem uma razão para isso. All human beings, as I said, make this distinction. Todo ser humano, como eu disse, faz essa distinção. On the top, we have events caused by intelligence. Acima nós temos um evento que é causado por inteligência. Those events or patterns implicate an agent with a mind. Isso os antigos associavam como sendo eventos que ocorriam na mente. On the bottom, we have events caused by undirected physical E embaixo nós processes. temos eventos que são causados pela física. And I will use physics to refer to all of these. E eu vou me reportar à física para mencionar esses eventos. Even though physics underlies chemistry and so forth, we will use physics as a shorthand or brief description for all undirected physical process. Embora a física subjaza a química e outras ciências, né, ele vai usar da física para trazer os seus exemplos. Now, the reason this is so important is we recognize or define intelligence by its freedom from physical necessity. O interessante em tudo isso é que nós fazemos a distinção do que é inteligência e que ela não depende de um evento causado pela física. Think about it this way. We go to a restaurant here in the hotel, Pense por um momento, vamos aqui no restaurante, no hotel. and I have this amazing machinery that lets me observe every neuron in your brain. E que lá tenhamos uma máquina que observe todos os neurônios em nossas cabeças. And you have the menu in front of you. E você tem um menu na sua frente. And I'm watching my machine, and it says, Inesio is going to choose the beefsteak. E aí a minha máquina lê a mente do Enésio e diz que ele vai escolher aquele bife. Now, you know what I can't do? I can't tell him that. Eu não posso ver isso e dizer isso dele. Because at the very instant he knows that he has to choose the beefsteak, he is free to choose the salmon. Então, ele não tem como saber porque ele não sabe como que eu vou responder. Qual é a decisão que eu vou fazer, se eu vou querer ou não o bife. So my machine says, Inesio is going to choose the beef, but the very person to whom that prediction is most important can't know it, because he is a free agent. Interessante que essa máquina vai dizer o que o Enésio vai querer, né? Quando esse Enésio é um ser livre, ainda nem tinha feito a decisão. And he can, in some way that we do not understand, override physics by his free will. E nós, sem saber como, ele vai deixar de fazer essa escolha, porque ele vai contrapor as leis da física com o seu livre-arbítrio. That is both the mystery and the power of intelligence. Esse é o poder e o mistério do que é a inteligência.